Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia para vocês. Graças a Deus, lavei esse cabelo que tava precisando horrores, né? E a gente vai ler hoje segundo a Crônicas, tá? O texto de segunda Crônicas vai continuar falando de Salomão. E a gente vai ler segunda Crônicas. Vamos orar? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, tudo que o Senhor tem cuidado. Pai, obrigado por não deixar, Senhor, não deixar que nada de mal nos aconteça. O Senhor tem cuidado de cada detalhe. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a entender a sua palavra, a orar todos os dias, a ficar firme nos teus caminhos, Senhor. Porque o Senhor é fiel à tua palavra, e se nós estivermos na tua palavra, o Senhor também será fiel para conosco. Em nome de Jesus, amém. Gente, bom dia para vocês, tá? Hoje é sexta-feira, graças a Deus. Tá vindo aí o final de semana, né? Bom para algumas pessoas, para outras também. Para nós é sempre bom, né não? Mas para outras pessoas que trabalham aí firmemente, direto, como eu, então o final de semana é só um detalhe mesmo. Deus abençoe vocês e vamos ler, tá? Segunda Crônicas, fala assim: o acordo de Salomão com Hirão. Este relato é bem parecido, aí fala do texto, né, Primeira Reis. O que não aparece em Primeira Reis é o conteúdo do verso tal, em que o autor destaca a importância do templo. Então, Salomão vai construir o templo e um palácio para ele, tá? E ele vai convocar o rei de Tiro, o rei Hirão, tá? Então, vamos lá. O rei Salomão resolveu construir um templo para a adoração de Deus, o Senhor. Aquilo que Davi já tinha deixado pronto, ele vai acrescentar mais. E também um palácio para si mesmo. Alistou 70.000 homens para carregarem o material e 80.000 para cortarem pedras nas montanhas. É um trabalho braçal. E existia uma lei que falava, né, a antiga lei mosaica, que falava que um israelita não podia escravizar outro israelita. Então, os israelitas já trabalhavam como oficiais e soldados 1 mês e descansavam 2, tá? Era um trabalho forçado, né, por causa da monarquia, mas não era escravo, que não podia ser escravo. Mas, então, trabalhava ali para o reino. Mas, para esse trabalho, que é um trabalho braçal e que seria praticamente um trabalho escravo, ele usou descendentes estrangeiros, ou seja, daquele povo que tinha a terra ali, né, a terra de Canaã, e que eles não derrotaram por inteiro. Então, cananeus, heteus, perizeus, jebuseus que sobraram foram usados nessa construção. Para quê? Para que eles fizessem o serviço braçal. E isso era normal para os reinos, tá? Todo reino que tinha um rei escravizava a sua população, porém os israelitas não escravizavam os próprios israelitas, então eles pegaram os estrangeiros. Então, e colocou 3.600 chefes para dirigirem o trabalho. Depois mandou a Hirão, rei de Tiro, a seguinte mensagem: você vendeu ao meu pai, o rei Davi, cedros, madeira de cedro, para que ele construísse o seu palácio. Agora faça o mesmo comigo. Estou pronto para construir um templo onde o Senhor, meu Deus, será adorado. Será um lugar santo onde queimaremos incenso cheiroso em adoração a Deus e lhe apresentaremos sempre os pães sagrados. Todas as manhãs e todas as tardes ofereceremos em sacrifício animais que serão completamente queimados. Faremos a mesma coisa no sábado, nas festas da lua nova e nas outras festas em honra do Senhor nosso Deus. É nossa obrigação fazer isso para sempre. Vou construir um templo enorme,
pois o Senhor Deus é maior do que todos os outros deuses. Mas, se Deus não cabe nem mesmo no céu, que é tão grande, quem pode construir um templo para ele? E quem sou eu para levantar um templo digno de Deus, a não ser que seja um lugar onde se queime incenso e honra para ele? Ou seja, paredes, né? Madeira. Um lugar onde se queimará incenso, mas Deus está em todo o universo. Aliás, ele tem o universo na palma da mão dele. Ele é maior que o universo, né? Bem maior. Portanto, mande-me um homem que saiba trabalhar em ouro, prata, bronze e ferro, que saiba fazer tecidos de fio de lã púrpura, vermelha e azul, e que saiba entalhar madeira. Ele trabalhará em Judá e em Jerusalém com os meus artesãos que foram contratados por Davi, meu pai. Sei que os seus trabalhadores sabem cortar árvore, portanto, mande-me líbano, madeira de cedro, pinho e sândalo. Tudo madeira boa, aliás, boíssima. Os meus homens trabalharão junto com os seus, a fim de preparar muita madeira para o templo que vou construir. Será grande e maravilhoso. Para os seus trabalhadores que vão cortar as árvores, eu fornecerei 1.000 toneladas de trigo, 2.000 de cevada, 400.000 litros de vinho e 400.000 litros de azeite. Ou seja, ele está negociando. Você me dá uma matéria-prima e eu vou te dar outra. É um negócio, é um pagamento, tá? Ele está comprando e pagando. Em resposta, o rei Irão mandou a Salomão a seguinte carta. E ele não casou com nenhuma filha do rei Irão, tá? O rei Irão apenas ele fez negócios comerciais para a construção do templo e do palácio. O Senhor Deus ama o seu povo e por isso fez com que você fosse rei deles. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, o Criador do céu e da terra. Louvado seja Deus, que deu o rei Davi um filho tão cheio de sabedoria, tão inteligente e prudente, que vai construir um templo para Deus e um palácio para si mesmo. E agora eu vou lhe mandar Hurã, um mestre artesão, inteligente e capaz. Artesão é máximo, né? É isso aí. E a sua mãe pertencia à tribo de Dan. E seu pai era da cidade de Tiro. Ele trabalhava em ouro, prata, bronze, ferro, pedra, madeira. Sabe fazer tecidos de linho fino e fios de lã púrpura, azul e vermelha. Você vê como que o artesão ele sabe trabalhar com tanto tipo de matéria, né? Aliás, temos vários tipos de artesãos, mas como que Deus dá uma sabedoria, uma coisa boa, assim, sabe? Criar é muito bom. Criar é divino. É realmente divino. E aí, ó, é perito também em obras de entalhe, né, na madeira, e também em outros materiais. E sabe executar qualquer desenho que lhe seja apresentado. Ele trabalhará com seus artesãos e com os artesãos do rei Davi e seu ilustre pai. E eu peço que nos mande o trigo, a cevada, o vinho e o azeite que prometeu. Nós cortaremos nos montes Líbanos todas as árvores que você precisar. Levaremos as toras até o mar, faremos jangadas com elas e levaremos por mar ao porto de Jope. Dali você levará para Jerusalém. Aí, ó, os preparativos para a construção do templo. O rei Salomão fez uma contagem de todos os estrangeiros que moravam em Israel, esse povo que vai trabalhar, né, pesado, como Davi, o seu pai, tinha feito. Havia no país 153.600 estrangeiros. Salomão preparou 70.000 deles para carregar o material, 80.000 para cortarem pedras nas montanhas e 3.600 como chefe para dirigir o trabalho. Provavelmente o chefe estava um pouquinho melhor, né?
Porque cortar pedra, meu amigo, naquela época não era tão simples assim, não. Tá, então aqui a gente termina o texto, mas você vê que existe um trabalho duro a ser feito. Em todas as situações, sempre existe um trabalho duro a ser feito. Sempre existe, primeiro você adorar a Deus, primeiro você se colocar diante de Deus e depois você ir trabalhar e fazer sua parte. É isso que eu vejo nesse texto. Mas também como espiritualmente, ele estava mais interessado em fazer o templo do Senhor do que a própria casa dele. Ele ia fazer uma casa para ele? Ia. Mas o preparativo, os preparativos que ele estava executando, a preocupação era a casa do Senhor. A nossa preocupação tem que ser a casa do Senhor, tem que ser o Senhor em nós, primeiro. A nossa preocupação tem que ser em amar a Deus, orar a Deus, ler a sua palavra, andar nos teus caminhos. Essa é a nossa primeira preocupação. Depois todo o resto, trabalho, família, casa, né? Boletos para pagar, tudo isso vem e sem demora. Mas primeiro a gente tem que estar com o nosso espiritual correto, alinhado em Deus, tá? Deus abençoa vocês e outra coisa importante é que ele fez bons negócios. Ele teve sabedoria para fazer bons negócios. Então nós precisamos ter sabedoria. O tempo todo nós precisamos pedir sabedoria a Deus. E ele dá, é livre. Ele fala na Bíblia que ele dá livremente a quem pede, tá? Então, em nome de Jesus, que você peça sabedoria nas suas orações. Deus abençoe vocês, bom dia, até amanhã e é óbvio, né? Fiquem com Deus. Tchau.